No último encontro eu mostrei para você como criar um espaço dentro do ClickUp, o que ele representa e como configurar ele dentro da ferramenta. Nesse encontro de agora, eu vou mostrar para você o que é uma pasta dentro do ClickUp e como configurar ela da melhor maneira. Eu também vou aproveitar e mostrar para você o que não fazer, porque um ponto importante é como você não deve configurar, porque muita gente se perde aqui e acaba poluindo o ClickUp sem necessidade nenhuma. Vem para minha tela que eu já vou te mostrar como que funciona. Antes da gente iniciar a parte prática, eu quero te relembrar alguns conceitos. Nessa aula de agora, a gente vai falar sobre pastas, até deixei vermelho aqui para facilitar o seu visual. E as pastas, dentro do nosso ClickUp, representam setores, áreas de trabalho. Se estiver um pouco confuso para você, lembra do nosso último encontro, onde eu desenhei o prédio da Sinapse Digital. O que isso significa? Que cada andar do meu prédio é um espaço dentro do ClickUp, cada espaço, cada andar contém salas, que são as pastas, que é o que eu estou montando com você nessa aula de agora. Cada sala contém processos, mesas de trabalho, são as listas, e cada lista pode conter tarefas, que são as tarefas dentro do ClickUp. De forma prática, andar, sala, processo, mesa de trabalho ou processo. E aqui eu tenho também as tarefas que são criadas. De forma prática, é isso que eu estou mostrando para você. E agora que você entendeu o conceito por trás da pasta, eu vou mostrar para você como que cria do zero. Eu vou apagar aqui, mesmo que eu tenha criado na última aula, eu vou apagar e a gente vai começar a configuração do absoluto zero. Vou clicar aqui no sinalzinho de mais. Sempre do lado do espaço vai ter um sinalzinho de mais, ou eu posso clicar aqui em adicionar itens. Ele já vai me dar uma série de opções. Um dos conceitos que a gente segue aqui é que não existe lista solta, ou seja, toda lista deve estar dentro de uma pasta. É um conceito de hierarquia que a gente segue à risca para deixar o ClickUp bem organizado. Eu vou clicar aqui em pasta e a gente vai criar a nossa pasta. No comercial, a gente vai criar a área de vendas. Eu estou mostrando o comercial para você porque o comercial costuma ser comum à maioria das empresas. A maioria das empresas ou funciona de uma maneira igual ao que eu estou mostrando aqui ou de uma maneira similar. Eu vou criar espaço, a minha pasta. Aqui tem uma descrição, não é obrigado a preencher. Aqui eu também tenho o status, onde eu posso colocar um status pré-definido para todas as listas que estiverem dentro da minha pasta conterem o mesmo status. Isso aqui é muito utilizado nessa parte do comercial. Como assim? Eu posso clicar aqui, usar status personalizados e normalmente o comercial a gente estrutura da seguinte forma: oportunidade em qualificação, reunião agendada, no show, em follow-up, desqualificado, perdido, em negócio fechado. Eu sempre levo muito a sério essa parte de cores. Eu sempre mantenho um padrão para tudo. Sempre que você vê qualquer comercial que foi implementado por mim ou seguindo a minha metodologia, vai estar nesse padrão de cor. Eu vou aplicar. O que isso significa? Significa que o ClickUp ele vai utilizar novamente aquele efeito cascata. Como assim? Todas as listas que estiverem dentro dessa pasta, se eu não mexer na configuração, sempre terão o mesmo status. No caso do comercial, quando se refere à área de vendas, isso aqui é muito interessante para mim, porque todas as minhas listas poderão conter os mesmos status e normalmente eles contêm quando se trata do comercial. Por exemplo, na área de vendas, eu quero estruturar as minhas listas de acordo com a origem do meu lead. Eu vou botar aqui, seção estratégica. Eu vou colocar uma outra lista chamada Social Selling. Eu vou criar mais uma lista chamada indicação. Repara no seguinte, eu tenho uma pasta chamada área de vendas. Isso significa que aqui são todas as minhas formas de vender para algum lead meu. Eu tenho separado por origem as minhas listas. Toda vez que algum lead se cadastrar numa seção estratégica, ele vai cair diretamente aqui com o status de oportunidade. Se você está mais acostumado com o Kanban, você vai ver aqui os status dos meus leads. Os leads eles caem aqui automaticamente, depois que a gente configura a automação externa para isso. Social Selling, olha que interessante, ele tem os mesmos status que eu acabei de mostrar para você, porque o que eu configurei na pasta também passou para as listas.
indicação, a mesma coisa, contém os mesmos status das listas anteriores. Dentro da área de vendas, normalmente a gente separa por listas de origem quando a gente tem um volume grande de leads. Juan, não tem um volume grande de leads. O que eu posso fazer? Você pode criar uma única lista chamada gestão de leads e lá dentro você gerenciar todos os leads da sua operação. Caso você queira detalhar de onde ele veio, eu vou mostrar para você no próximo encontro da parte de lista como que a gente configura os campos personalizados, que são formas da gente ter informações adicionais dentro da task, dentro do lead, por exemplo, para saber da onde que ele veio. Criei aqui a minha área de vendas com as minhas listas. Eu vou apagar esse aqui, essa gestão de leads, porque para o nosso exemplo, aquelas 3 listas fazem mais sentido. E vou criar dentro do meu comercial a lista chamada CRM. Juan, o que você está fazendo já não é o CRM? De acordo com a minha metodologia, não. CRM é onde eu gerencio os meus clientes. O de cima são leads, não é CRM para mim. Pela própria definição da palavra, Customer Relationship Manager é um gerenciamento de relacionamento com o cliente. Eu acredito, eu sigo a metodologia, que o CRM ele só gerencia cliente. E só é cliente depois que ele me paga. Se ele não me pagou, ele é lead. Ah, Juan, e se eu quiser vender para quem já é meu cliente? Eu posso ter um processo de venda aqui dentro também do CRM. Como assim? Vamos lá primeiro para a nossa gestão de clientes. Dentro dessa gestão de clientes, eu vou ter status específicos para esse processo. Por exemplo, eu vou editar aqui os status e vou colocar ali status de novo cliente. Vou colocar o status de ativo. Novamente eu sigo um padrão de cor, eu sou chato com essa questão de padronização de cor. E encerrado. Depois você vai ver, quando eu detalhar melhor, que o último status ele não tem como mudar a cor, ele é sempre verde, tá? Vou colocar aqui como aplicar alteração e qualquer lead que entrar, qualquer cliente que fechar um negócio comigo, ele vai se tornar um cliente. Eu também posso ter aqui, dentro do processo de CRM, uma lista chamada recompra, uma lista chamada novas oportunidades. Eu posso configurar da maneira que eu achar melhor. E agora, se você reparar, na pasta de área de vendas, eu estou agrupando listas com o processo de gerenciamento de leads. E na pasta de CRM, eu estou agrupando listas com processos de gerenciamento de cliente. É assim que você deve configurar as suas pastas dentro do ClickUp, como uma área, um setor que agrupa processos que são similares àquilo que eu preciso gerenciar. Um exemplo com o marketing. Normalmente, a gente estrutura o marketing da seguinte forma. Vou colocar aqui, seguindo aquele nosso padrão de cor. Não vou passar detalhando o que é cada coisa nessa parte de marketing, porque a gente já teve uma aula específica sobre o que é um espaço. Só vou criar. O marketing está criado e lá dentro eu vou apagar a lista solta, porque a gente não acredita em lista solta. E vou criar aqui a nossa pasta de produção de conteúdo. O que isso significa? Que dentro da pasta de produção de conteúdo, eu vou ter listas referente à minha produção de conteúdo. A pasta está funcionando como um agrupador de processos. Posso clicar aqui, por exemplo, e renomear essa primeira lista para planejamento estratégico. Depois do planejamento estratégico, eu vou ter o meu processo de copywriter. Depois do meu processo de copywriter, eu vou ter copywriting, eu vou ter o meu processo de design. Repara que são todas as listas relacionadas a uma produção de conteúdo. E é isso que você precisa entender da pasta, que elas são agrupadores de processos e representam setores dentro da nossa operação. Eu sempre vou tentar criar o mínimo de pasta possível para tentar agrupar os meus processos de uma maneira eficiente. Um ponto importantíssimo aqui que você não pode fazer de jeito nenhum e muita gente acaba errando, principalmente agências de marketing. Eu venho aqui, ó, eu tenho um departamento de marketing e eu vou criar a pasta do Juan. A pasta do Juan, ela vai ter os processos de produção de conteúdo aqui de cima. Então eu vou chamar essa pasta aqui de Jéssica, por exemplo.
A minha cliente Jéssica, ela tem o planejamento de estratégico, eu tenho um processo de copy e um processo de design. O Juan, eu faço a mesma coisa. Aí eu venho aqui e chamo o Júnior, que tem a mesma coisa. Eu vou criando várias pastas, porque eu trabalho com marketing, todos os meus clientes têm as mesmas coisas, só que ao invés de eu fazer a separação lá dentro da lista, eu faço a separação por pasta. Por que isso é ruim? Nesse exemplo aqui, tá tranquilo, eu tenho 3 clientes, mas imagina se você tivesse 20 clientes. A tendência de uma empresa é crescer. Imagina se você tivesse 50 clientes. Como que você vai gerenciar tudo isso? Sendo que cada lista dessa aqui, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai escrever, você vai fazer a copy, você vai fazer um planejamento. Seria muito mais fácil se a gente tivesse tudo centralizado em um único lugar. E é isso que eu vou mostrar para você no próximo encontro, onde a gente vai detalhar passo a passo o que é uma lista dentro do ClickUp, como configurar da melhor maneira possível.